Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Professor Antônio. Hoje a nossa aula será uma revisão com algumas questões do Enem 2022. Eu vou ler as questões do Enem com vocês, vou passar algumas dicas, vocês respondem a alternativa correta e no final do vídeo vocês conferem com o gabarito. Para quem fez o Enem, é mais uma oportunidade de fazer uma revisão. E para quem pretende fazer o Enem, já é um norte para saber como são propostas as questões de geografia do Enem. Ok, pessoal? Vamos iniciar. Questão 49. A gente observamos aqui, pessoal, algumas figuras. E nessas figuras temos aqui a presença de uma paisagem. Essa paisagem aqui na primeira figura tem uma intensa cobertura, densidade de cobertura vegetal. Na segunda figura a gente já vê uma diminuição dessa densidade de vegetação e com algumas casas também. Na terceira e quarta figura a gente já não temos mais essa cobertura vegetal e sim casas e prédios, o que acaba acontecendo aí uma modificação do espaço, tá pessoal? Isso faz com que, para que se possa entender, onde há maior densidade de vegetal, há maior evapotranspiração, como também infiltração. Já em áreas com pouca cobertura vegetal e mais construções, como casa, prédios, diminui essa evapotranspiração, como também a infiltração. A questão ressalta o seguinte na pergunta: a intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata, letra A, o nível altimétrico, letra B, o ciclo hidrológico, letra C, padrão climático, letra D, tectônica das placas, letra E, estrutura das rochas. Vocês marcam a questão, pessoal, anota aí no papel e no final do gabarito vocês conferem. Questão 50. Na construção da ferrovia Madeira-Marmoré, o que dizer dos doentes eternos moribundos a vagar entre delírios febris, dose de quinino e corredores da morte? O Hospital da Candelária era santuário e túmulo, monumento a progresso científico e preâmbulo da escuridão. Foi ali, com suas instalações moderníssimas, que médicos e sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneceriam na sombra à margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes consideram tempo algum para ser decifrada. A questão, pessoal, no retrata aqui, sobre a construção da ferrovia Madeira-Marmoré, principalmente para o escoamento da produção de borracha no oeste da região amazônica, as péssimas condições a que foram submetidos trabalhadores originários de áreas de forte impulso populacional. Como exemplo, a gente traz aqui o Ceará. Ok, pessoal? Vocês vão lá e marcam a alternativa correta. As questões são o seguinte: no texto há uma crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico, pautada na letra A, discrepância entre engenharia ambiental e equilíbrio da fauna, letra B, consonância entre maquinaria estrangeira e controle de floresta, letra C, incompatibilidade entre investimento estatal e proteção aos nativos, letra D, competição entre farmacologia internacional e produtos
da fitoterapia. Letra E, contradição entre desenvolvimento nacional e respeito aos trabalhadores. Ok, pessoal? Questão 51. Uma nova economia surgiu em escala global no último quartel do século XX. Chamou-a de informacional para identificar suas características global e em rede fundamentais e diferenciadas e enfatizar sua interligação. É informacional porque depende basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global porque seus componentes estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. É rede porque é feita com uma rede global de interação entre redes empresariais. A questão, pessoal, traz aqui que no final do século XX, a economia global houve uma função de desenvolvimento das redes materiais, ou seja, passou por uma mudança marcada pela desterritorialização da produção entre gerência e direção. Ok, pessoal? A pergunta é o seguinte: qual mudança estrutural é resultado da forma de organização econômica descrita no texto? Letra A, fabricação em série. Letra B, ampliação de estoques. Letra E, fragilização dos cartéis. Letra D, padronização de mercadorias. E letra E, desterritorialização da produção. Vocês marcam aí e vamos para a próxima questão. Questão 52. Olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante movimento, movido de tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão, que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Clemente, que leva semente em seu embornal. Zezé e o penoso balé de pisar no cacau. Maria, que amanhece o dia lá no milharal. A letra dessa canção, ela aborda a produção agrícola. É uma questão que aciona principalmente o campo, com a função de produtor para a cidade, pessoal. A pergunta da questão é a seguinte: a letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro em sua relação com a cidade e ao ressaltar sua função de, letra A, fornecer a mão de obra qualificada. Letra B, incorporar a inovação tecnológica. Letra C, preservar a diversidade biológica. Letra D, promover a produção alimentar. E letra E, garantir a moradia básica. Vocês marcam aí e confere, pessoal, lá no gabarito. Ok, pessoal, iniciando aqui na questão 55. Vamos ler ela. Solos salinos ou alomórficos apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis ou de sódio trocável. Eles ocorrem nos locais mais baixos do relevo, em regiões áridas e semiáridas e próximas do mar. Em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono das secas do Nordeste brasileiro, os locais menos elevados recebem água que se escoa dos declives adjacentes durante as chuvas que caem a alguns meses do ano. Essa água traz soluções de sais minerais e evapora-se rapidamente antes de infiltrar-se totalmente, havendo então, cada vez que esse processo é repetido, um pequeno acúmulo de sais no horizonte superficial que, com o passar dos anos, provoca a salinização do solo. Nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado esse processo. As atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam o problema ambiental exposto ao: letra A, realizar florestamento de pinos, desrespeitando a prática do púzio.
Letra B, utilizar sistemas de irrigação, desprezando uma drenagem adequada. Letra C, instalar açudes nos grotões, retardando a velocidade da vazão fluvial. Letra D, desmatar áreas de preservação permanente, causando assoreamento. E letra E, aplicar fertilizantes de origem orgânica, modificando a química da terra. A dica é o seguinte: os solos salinos é típico de regiões áridas e semiáridas, marcada por taxa de evaporação superior à precipitação. Vocês vão olhar aí a questão que estão certa aí e vão marcar e conferir o gabarito. Questão 56. O texto 1 diz: tá estudando, Júnior? Calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi. O texto 2 é como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando, em verdade, isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de ser naturalizados. Eles estavam lá empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas, não tem computadores, tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir a todas as aulas. E, caso tenha celulares e dados, pergunta-se: é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular? A crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. Letra A, explosão social. Letra B, expansão digital. Letra C, manifestação cultural. Letra D, organização espacial. E letra E, valorização intelectual. Ou seja, a dica é o seguinte: a imagem e o texto nos levam a refletir sobre uma questão em destaque no período pandêmico: a desigualdade, que se aprofunda, tornando-se mais visíveis os desequilíbrios sociais e o acesso à tecnologia. Então, com isso aí, vocês vão lá e vão procurar entender qual é a resposta e marcar a alternativa correta. Questão 59. Em 2003, teve o início do programa de aquisição de alimentos e com ele várias mudanças na perspectiva dos mercados institucionais. Trata-se do primeiro programa de compras públicas com uma orientação exclusiva para a agricultura familiar, articulando-a explicitamente com a segurança alimentar e nutricional. O programa é destinado à aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores, enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, incluídas aqui as categorias assentados na reforma agrária, trabalhadores rurais sem terra, acampados, quilombolas, agroextrativistas, famílias quilombo-barragens e comunidades indígenas. A ação governamental descrita constitui-se uma importante conquista para os pequenos produtores, virtude da inovação tecnológica, reestruturação fundiária, comercialização garantida, eliminação do custo de frete, negociação na bolsa de valores. Os processos e os produtos são diretamente responsáveis por boa parte dos alimentos que se encontram diariamente na mesa dos brasileiros. As propriedades rurais brasileiras de pequenos e médios portes são compostas por grande parte dos agricultores do país. Geralmente são trabalhadores rurais que produzem diversas culturas com pouca tecnologia e mão de obra familiar. Ok, pessoal, vamos lá e marca a alternativa correta. Pessoal, questão 61. A dublagem é um novo campo a ser explorado pela inteligência artificial e há empresas dedicadas a fazer com que as vozes originais de autores sejam transportadas para outros idiomas. A novidade reforça a tendência da automação de postos de trabalho nas mais diversas áreas. Tem potencial para facilitar a vida de estúdios e produtoras e ao mesmo tempo tornar mais escassas as oportunidades para dubladores e autores que trabalham com isso. A consequência da mudança tecnológica apresentada no texto é: letra A, proteção da economia nacional. Letra B, valorização da cultura tradicional. Letra C, diminuição na formação acadêmica. Letra D, estagnação da manifestação artística. Letra E, ampliação do desemprego estrutural. A dica é o seguinte: o desenvolvimento da inteligência artificial substitui a mão de obra de dubladores e autores que habitualmente já trabalham com a dublagem. Essa é a dica, pessoal. Questão 62. Brasil e Argentina chegaram a um acordo
para a redução de 10% da tarifa externa comum TEC do Mercosul. O consenso foi alcançado durante negociação entre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o seu equivalente argentino, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, no início do mês de outubro de 2021. A redução da TEC é um antigo desejo do Brasil, que pretende abrir mais sua economia e, com isso, ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar sua produção industrial. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado ao Paraguai e Uruguai para que seja formalizado. A necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul. Letra A, limitação da circulação financeira. Letra B, padronização da política monetária. Letra C, funcionamento da União Aduaneira. Letra D, dependência da exportação agrícola. Letra E, equivalência da legislação trabalhista. Pessoal, o Mercosul foi criado em 1991 a partir do Tratado de Assunção, estabelecendo um bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com o objetivo de formar o mercado comum. Essa é a dica, pessoal. Vamos para a próxima questão. Questão 64. As forças tectônicas dentro da litosfera, controladas pelo calor interno das profundezas, geram terremotos, erupções, soerguimento de montanha. As forças meteorológicas dentro da atmosfera e da hidrosfera, controladas pelo calor do Sol, produzem tempestades, inundações, geleiras e outros agentes de erosão. A interação dinâmica entre as forças naturais citadas favorece a ocupação do espaço geográfico na medida em que provoca a formação de letra A, solos vulcânicos, letra B, dorsais oceânicas, letra C, relevos escarpados, letra D, superfícies lateríficas, letra E, dobramentos modernos. A questão aborda a interdependência de elementos naturais, sobretudo a partir da ação das forças endogêneas, tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos, e exogêneas, atmosfera e hidrosfera, destacando sua importância no processo de ocupação do espaço geográfico. Ok, pessoal? Essa é a dica. Questão 62. A Marinha identifica na voz de Thomas Ballard uma ampla região potencialmente submissa ou simplesmente irredutível às normas gerais de funcionamento promovidas pelos Estados Unidos e sancionadas pelo Fundo Monetário Internacional, pela Organização Mundial do Comércio e pelo Banco Mundial, e não necessariamente por sua consciência rebelde, mas sim, em muitos casos, pela insubstancialidade de suas instituições estatais. O texto 2 traz um mapa. As preocupações do governo estadunidense expressas no texto e no mapa evidenciam estratégia para, letra A, compartilhamento de inovações tecnológicas, letra B, promoção de independência financeira, letra C, incremento de intercâmbios culturais, letra D, ampliação de influência econômica, letra E, preservação de recursos naturais. Thomas Ballard descreve a necessidade de novas regras para uma nova era. O novo mapa são mostradas regiões que estão efetivamente integradas e as que estão largamente excluídas. Ok, pessoal? Questão 69. Colegas, na mente e no coração do povo, a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia na verdade e na justiça e foi passada de geração em geração, ao longo do tempo, sob quaisquer circunstâncias, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou durante todo o século XX. Considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, a justificativa utilizada por Vladimir Putin em 2014 para a anexação dessa península apela para o argumento de que, letra A, as populações no idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Letra B, o imperialismo soviético havia se acomodado às prestações das potências vizinhas. Letra C, os organismos transnacionais são incapazes de solucionar disputas territoriais. Letra D, a integração regional supõe a livre circulação de pessoas e mercadoria. Letra E, a expulsão das forças navais ocidentais garantiriam a soberania nacional. A Crimeia, situada no Mar Negro, banhada no noroeste pelo Mar de Azov,
no sudoeste da Rússia e sul da Ucrânia, constituem uma área historicamente disputada por grandes impérios. Vocês vão lá e marcam a resposta certa e conferem no gabarito. Questão 70, texto 1. Interseccionalidade, intercruzamento de desigualdades que geram padrões complexos de discriminação. Texto 2. Proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza. Aqui temos esse gráficozinho. Considerando o conceito apresentado no texto 1 e os dados apresentados no texto 2, no Brasil são fatores que intensificam o fenômeno da discriminação: raça e gênero, etnia e habitação, idade e nutricionalidade, profissão e sexualidade, letra E, escolaridade e fertilidade. O conceito de interseccionalidade faz referência ao intercruzamento de fatores, condições e características sociais. Os indivíduos que se identificam em diversas categorias sociais. Ok, pessoal? Vão lá e marca a questão e confere no gabarito. Questão 72. Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. 13% das pessoas que levam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de 1 hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta. Todos os dias antes das 5 horas. Acordo 4 horas e 30. Saio de casa às 5 horas. Pego o trem 5 horas e 20. Chego na central umas 6h50. Pego o ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7 horas e 10 minutos. Conta. Segundo os especialistas, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego. Então, pessoal, é o seguinte. A questão, ela faz referência à migração. A migração pendular, que é aquele movimento que vai e vem, se desloca de sua casa para o seu trabalho e do seu trabalho para a sua casa. Eles perguntam, a pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. Letra A, fluxo de retorno. Letra B, migração interna. Letra C, mudança sazonal. Letra D, movimento pendular. Letra E, deslocamento forçado. Questão 74. O mapa aqui fala sobre a radiação solar global horizontal média anual. Uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento da energia solar é a reduzida, letra A, declividade do relevo, letra B, extensão longitudinal, letra C, nebulosidade atmosférica, letra D, irregularidade pluviométrica, letra E, influência da continentalidade. A energia solar apresenta um rápido potencial sustentável de crescimento no Brasil. Pessoal, vai lá e marca a resposta certa. A questão 78, eles nos dão aqui um mapazinho, né? Um possível trajeto do voo da Malásia antes da queda em 2014. Então, aqui a gente vê que a questão ela trata da cartografia, né? Precisamente de escalas, na qual foi dada a distância no mapa de 2 centímetros com uma distância de 2.500 km. Ok, pessoal? Aqui vocês têm que fazer a somazinha, né? 1 centímetro é igual a 1.250 km, que quando transformado em uma escala numérica ficaria 1 por 125 mil. Ok, pessoal? A pergunta aqui é o seguinte: considerando-se que a distância entre o local onde os destroços do avião foram avistados e a cidade de Perth é de 2 centímetros, a escala aproximada dessa representação cartográfica é letra A, 1 para 12.500, B, 1 para 125, C, 1 para 250, letra D, 1 para 12.500, letra E, 1 para 125. Marca a resposta aí, confere no gabarito, pessoal. Questão 82, ele traz outro mapa aqui, as rochas ígneas da Amazônia Legal.
aquele da rochas ígneas, esse quadradozinho, e o tracinho representando a Amazônia Legal. Tá? A estrutura geológica da Amazônia é bem diversificada, predominando na área central, né? A bacia sedimentar, com capeamento recente datado do Cenozoico. A questão pergunta o seguinte: o mapa espacializa um recurso natural com alto potencial para a ocorrência de: letra A, abalos sísmicos periódicos; letra B, jazidas de minerais metálicos; letra C, reservas de combustíveis fósseis; letra D, aquíferos sedimentares profundos; e letra E, estruturas geológicas metamórficas. Questão 83. Ela fala o seguinte: nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país, porque lá é exigido que os nascidos sejam filhos de pais e mães libaneses. Seus pais de nacionalidade síria também não puderam registrá-las no país de origem. Na Síria, crianças só são registradas por pais oficialmente casados, o que não era o caso deles. Aqui há uma abordagem com uma característica peculiar de pessoas que não podem ser registradas no país em que nasceram, Líbano, tá? nem dos seus pais, ou seja, pessoas apátridas. A pergunta aqui é o seguinte: em situações como apresentadas no texto, as pessoas ao nascerem já se encontram na condição sociopolítica de: letra A, exiladas; letra B, apátridas; letra C, foragidas; letra D, refugiadas; e letra E, clandestinas. Marca aí, confere lá, pessoal, o gabarito. Questão 87. Macrocefalia urbana pode ser entendida como a massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles que propiciam desencadeamento de processos descompassados, redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade, estigmatização de estratos sociais, que compromete substancialmente a segurança pública urbana. Ok, pessoal? O processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico? Letra A, limitação da área urbana; letra B, êxito da população do campo; letra C, ampliação do risco habitacional; letra D, deficiência do transporte alternativo; letra E, crescimento da taxa de fecundidade. A questão ela faz uma abordagem sobre um dos principais problemas do processo de urbanização presente na realidade. Ok, pessoal? Principalmente em países subdesenvolvidos. Vocês observem essa questão e marca aí a alternativa correta. Ok, pessoal? Pessoal, chegamos ao final da aula. Espero que vocês tenham gostado. E, pessoal, lembre sempre disso. O caminho é longo, mas quando a gente chegar no final do caminho, não será o final do caminho, será o recomeço de um sonho realizado. Boa sorte e bons estudos.